Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lara Daniele e hoje eu vim trazer um vídeo sobre o avivamento. Esse vídeo era para mim ter gravado ontem, porém não deu certo, deu errado. E essa noite, quando eu fui dormir, eu tive um sonho em Deus confirmando, né? Eu creio que Deus confirmou para mim gravar esse vídeo sobre o avivamento e que a igreja está precisando ter. Eu fiz o meu devocional ontem e eu senti mesmo em gravar esse vídeo. A passagem que eu vou ler se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 adiante. Vamos ler? Assista até o final que eu tenho certeza que vai ser bênção para você, tá? Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Vou ler somente até aqui. Bom, Davi conquistou Jerusalém e ele estava levando a arca que estava... Vamos ler lá em Salmo 136, verso 6, que vai dizer exatamente onde a arca de Deus estava. Olha só, 132, verso 6, que diz assim: ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Então a arca ela estava nesse lugar, em um campo. E por um tempo, a arca ela foi um pouco negligenciada durante 70 anos. Durante 70 anos, a arca de Deus foi negligenciada. E isso mostra que, nos tempos atuais, isso me faz pensar que, será que a presença de Deus também não está sendo negligenciada nos tempos atuais? Sabe, normalmente eu me incluo, às vezes a gente quer estar assistindo alguma série ao invés de buscar a presença de Deus, ou a gente prefere fazer qualquer outra coisa ao invés de buscar a presença de Deus. Sabe, durante 70 anos a arca de Deus foi um pouco negligenciada, e isso é muito tempo. Então, mudando para os tempos atuais, a gente tem que buscar mais a presença de Deus. Será que a presença de Deus não está sendo negligenciada por nós? Tem tanta coisa assim que eu vejo na igreja que não é do agrado do Senhor e as pessoas estão negligenciando a presença do Senhor. E é mais importante o dinheiro do que a presença, entende? É mais importante ter alguém famoso dentro da igreja do que alguém que realmente traga a presença de Deus, que realmente adore ao Senhor. E isso é algo em que não é certo, entende? Então, Davi, ele estava levando a arca novamente a Jerusalém. Só que tem um problema nisso. Davi, ele estava levando a arca do jeito errado. E tem na parte, vamos lá, no versículo 6 de 2 Samuel, capítulo 6, que eu estava lendo. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. E Davi, depois nos versículos a seguir, Davi ele ficou indignado, ele não entendeu o porquê Uzá morreu. E quando eu li, eu confesso que eu não entendi. E eu tive que buscar saber mais, eu tive que buscar entender mais. E sabe o que eu encontrei? Em Números, capítulo 4, versículo 15, vamos lá? Números, capítulo 4, versículo 15, diz assim: quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo. Olha só, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Então aqui a gente entende que Uzá, aqui é Uzá o nome dele,
Uzá, ele não deveria ter tocado na Arca da Aliança. Isso já era algo que Deus já havia avisado há muito tempo. Se Uzá tivesse o conhecimento, se Uzá tivesse buscado saber, porque ele tinha que ter buscado saber, porque ele estava fazendo algo extremamente importante. Ele estava levando a arca de Deus para Jerusalém, entende? Ele tinha que buscar saber a maneira correta de se levar. E Davi, por estar sendo líder disso, ele devia também ter buscado. E isso evitaria a morte de Uzá, isso teria evitado um caos. O povo padece por falta de conhecimento. As coisas de Deus não podem ser levadas de qualquer jeito. Tudo que a gente faz para Deus, tudo, tem que ser com excelência. Louvar ao Senhor, pregar o evangelho, tudo tem que ser com excelência, tudo você tem que buscar, saber a base bíblica, tudo é com excelência a Deus. Se Davi tivesse buscado corretamente a maneira correta de levar a arca, os sacerdotes deviam carregar a arca em seus ombros. Porém, eles fizeram do jeito errado, eles colocaram em um carro novo. E isso muda, agora colocando no nosso tempo atual, isso nos mostra que muitas vezes as coisas de Deus, nos tempos atuais, a gente está mudando as coisas de Deus. O que na Bíblia fala que é errado, em muitas igrejas está passando a ser certo, entende? E o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. As coisas de Deus não é assim. Muitas pessoas estão querendo mudar a Bíblia, adaptar a Bíblia para os tempos atuais, mas não é assim. A igreja precisa de um avivamento, a igreja precisa seguir a ordem de Deus, seguir o exemplo de Deus. E não tem essa de adaptar para nós. E simplesmente a gente tem que fazer as coisas de Deus, a gente tem que andar conforme o que Deus falou. Então, vamos ler lá no versículo 10, que diz assim: Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. A vida de Obed-edom trouxe um avivamento, despertou a vida de Davi para fazer o que era correto, para tratar a arca de Deus da maneira correta, e que nós possamos ser igual a Obed-edom, trazer o avivamento, trazer a luz para o lugar. Mostrar que o que é errado e o que é certo, que a nossa vida possa ser uma vida missional, uma vida assim, que mostre a luz para as pessoas. E Davi, ele corrigiu o que era errado, Davi corrigiu o erro que ele fez. E isso também nos mostra que nunca é tarde para consertar o erro. Talvez pode passar na sua mente que você errou, que não tem mais jeito, que é tarde demais para consertar, que é tarde demais para voltar para Deus. Porém, essa lição nos mostra que nunca é tarde. Davi, ele corrigiu o que era errado e começou a fazer o que era certo. Então, não é tarde. Corrige o que é errado e comece a fazer o que é certo. E Deus abençoou a vida de Obed-edom e também abençoou a vida de Davi. Então, não é tarde para corrigir. No versículo 14, diz assim: Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Davi, ele se alegrou, se festejou, pois ele estava começando a fazer o que era correto. E isso incomodou a esposa dele, Mical, que olhou aquilo e desprezou aquilo. Não gostou que Davi estava dançando na presença de Deus. E isso nos mostra que muitas vezes vai ter pessoas que vai se incomodar com o avivamento da igreja. Há pessoas que se incomodam quando a gente começa a festejar na igreja, quando a gente começa a evangelizar, a cantar hinos ao Senhor, a ter um despertamento, um avivamento na igreja. E isso incomoda muita gente. Assim como a esposa de Davi, Mical, ficou extremamente incomodada, vai ter pessoas que também vai estar incomodada com o avivamento da igreja. Porém, nós não devemos nos importar. Davi, ele não se importou. No versículo 22, Davi fala assim:
Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo ser humilhado aos meus próprios olhos. Davi, ele estava disposto a continuar festejando, continuar se alegrando na presença de Deus. Então, não importa se as pessoas olham para você, se as pessoas julgam você, se as pessoas falam, você é louco por acreditar nesse Deus, não importa. Continue festejando e se alegrando na presença do Senhor, porque isso vai trazer algo muito bom na sua vida, que é um avivamento para si próprio, que é um despertamento para si próprio, para você continuar buscando a presença do Senhor, vai te fortalecer espiritualmente. Então, continue a buscar a presença de Deus. Continue a trazer a luz para as pessoas à sua volta. Assim como Obed-Edom trouxe a luz para as pessoas à volta dele com a arca de Deus, também trouxe a luz para a vida de Davi. Então, que nós possamos ser igual a ele, trazer a luz para as pessoas à nossa volta. Amém?